Três perguntas que um ser humano nunca deveria se fazer. E antes de eu entrar na primeira pergunta, eu queria falar com você que está conosco nessa sexta-feira. Seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube, às nossas redes sociais, Instagram, Facebook. Compartilhe o nosso vídeo, deixe seu joinha. Meu obrigado a você que está sempre aí curtindo os nossos vídeos. E vamos então à primeira pergunta que um ser humano nunca deveria se fazer. E a pergunta é: isso só acontece comigo? Sabe quando a pessoa está se perguntando, se questionando, isso só acontece comigo? Parece que essas coisas só acontecem comigo. Essa é uma pergunta que um ser humano nunca deveria se fazer. E eu já vou dizer por quê. Porque a nossa mente ela vai ser direcionada pelas perguntas. E ela então vai focar naquilo que nós estamos dando para ela como missão para ela procurar. Nossa mente é um armário cheio de arquivos, vamos colocar assim, e ela vai procurar essa informação. Qual a informação? Que isso daqui nunca deveria estar acontecendo comigo, que isso não deve acontecer comigo. Então ela vai buscar coisas que não deveriam acontecer comigo, que acontece. E que não é só comigo, mas aí a gente começa a dizer que é só comigo. Uma segunda pergunta para a gente entender, e eu vou depois explanando para a gente entender melhor. Aonde foi que eu errei? Essa pergunta é terrível. Essa é uma das perguntas que mais levam à depressão. A pergunta onde a pessoa se pergunta aonde foi que eu errei? Diante de uma situação com o filho, diante de uma situação com a filha, diante de uma situação de traição com o esposo, uma esposa, um companheiro, companheira, numa situação difícil da vida, numa encruzilhada da vida, às vezes as pessoas se perguntam aonde foi que eu errei? Isso é terrível porque, novamente, é um comando para a mente. Perguntas são comandos para a nossa mente. Então você está dando uma direção, um comando para a sua mente buscar. Buscar o quê? Aonde você errou. Ou seja, buscar os erros, os verdadeiros e os imaginários. Alguns erros podem ter sido verdades, podem ter sido fatos, e outros, com certeza, são imaginários. A gente começa a imaginar onde foi que eu errei. E muitos do que foram fatos reais, a gente ainda superdimensiona. Então a mente tem essa capacidade de expansão, de expandir aquilo que ela está procurando. E se a gente der um comando para ela procurar onde foi que eu errei, o que você acredita que ela vai trazer para você? Erros. Um erro, outro erro, uma coisa que você fez errado, uma coisa que você não devia ter feito. E aí daqui a pouco, tudo isso vai gerar o que em você? Sentimentos negativos. E esses sentimentos vão gerar o que no nosso corpo? Vai gerar um desequilíbrio no corpo. Nós vamos começar agora a ter dores psicossomáticas por causa desse pensamento que gerou um sentimento, que agora vai gerar reações físicas, né? De mal-estar, de insônia, a tristeza que vai levar a melancolia. E aí nós vamos ter comportamentos de não querer sair, não querer interagir com as pessoas, querer se isolar. Veja, vai criando um conjunto de situações. Então nunca se pergunte onde foi que você errou. Já já vou te dar umas perguntas melhores para a gente fazer. Uma terceira e última pergunta que um ser humano nunca deveria se fazer é a pergunta que diz assim: isso não é justo. Sabe quando a pessoa olha para um fato, para um acontecimento e ela pergunta ou ela afirma: isso não é justo, isso não está sendo justo. Gente, aí o que a nossa mente vai fazer de novo? Procurar naquele monte de arquivos que a gente tem lá na nossa memória, todas aquelas experiências, informações reais ou imaginárias, e vai trazer para nós um monte de coisa que não é justa na nossa vida. Então nós vamos começar a relembrar coisas que aconteceram ao longo da nossa história, desde lá da infância, adolescência, juventude, agora na fase que você se encontra, e vai trazer para você situações de injustiça. E a gente vai começar a criar uma crença dentro de nós de que o mundo é injusto, de que as coisas são injustas e que a gente está sendo injustiçado. Toda vez que eu, Moisés, que você ou qualquer outro ser humano começa a achar que está sendo injustiçado, qual será o sentimento que vai brotar em nós? Sentimento de alegria, de força, de coragem, de ânimo, agora vamos lá para frente. Um sentimento, caramba, né? Não vale a pena, por mais que eu me esforço, porque por mais que eu me dedique, a vida não é justa, as pessoas ruins acabam levando vantagem, as pessoas que enganam acabam saindo melhor do que as pessoas honestas, e a gente começa a criar um monte de coisa que não é real, mas a mente humana tem dificuldade de separar o real do imaginário. Daqui a pouco a gente começa a dar ouvido, dar crédito para essas coisas e a gente sofre. E no sofrer,
a gente perde ânimo, perde forças, vai ficando sem vontade de sair, interagir com as pessoas e vai entrando num círculo vicioso e doentio. Mas veja, tudo começou com o quê? Com a bendita ou com a maldita pergunta. Então, cuidado. 3 perguntas que você jamais deveria se fazer. Primeiro, eu retomo lá. E isso só acontece comigo? Não. Isso não é verdade. Isso acontece com você, comigo, com o resto da humanidade. Gente, todas as coisas acontecem com quase todo mundo. O dia inteiro está acontecendo um monte de coisa, mas a gente não percebe. A gente só percebe que tem um câncer quando acontece com a gente ou com alguém que a gente ama. A gente só percebe a gravidade mesmo do Covid quando alguém da nossa família pega ou alguém, ou nós mesmos pegamos e temos várias complicações. Percebe? A gente precisa muito de estar muito próximo para a gente cair a nossa ficha. E a gente, às vezes, não percebe que está acontecendo com muita gente. A gente começa a achar que é só com a gente. E aí a gente, novamente, se perde. Então, quando alguma coisa acontecer com você, nunca diga, isso só acontece comigo. Não. Para um pouquinho, pensa. Usa sua mente, né? Abre essa janelinha, né? Nós fechamos muito, isso só acontece comigo. Abre esse leque e começa a analisar. Isso acontece também com outra pessoa, com outro. Isso acontece com muita gente, não é assim? É que às vezes eu não estou vendo, às vezes eu não percebo, gente. Uma hora dessa tem muita gente passando fome. Eu não estou nem percebendo isso, né? Tem uma hora dessa, tem muita gente tratando dos olhos. Eu não estou percebendo isso. Uma hora dessa, tem muita gente tratando do rim, fazendo hemodiálise. E eu não estou percebendo isso. Então, isso não só acontece comigo, isso acontece com muita gente. Aonde foi que eu errei? Não adianta perguntar isso. Troca essa pergunta. Vamos te dar uma outra pergunta poderosa para você colocar no lugar dessa. O que eu posso fazer para melhorar essa situação? Olha que pergunta poderosa. O que eu posso fazer para melhorar isso? O que eu posso fazer para mudar essa situação? O que eu posso fazer para alcançar o resultado que eu quero? E não ficar perguntando, gastando energia e colocando foco na coisa que está errado, no erro. Já foi, é passado. Uma pergunta que me faz pensar no futuro, que me faz criar ânimo, que eu posso fazer para melhorar essa situação, que eu posso fazer para encontrar uma solução, que eu posso fazer para resolver isso que eu preciso agora resolver. Ótimo, agora minha mente vai buscar o quê? Solução, e não o erro, as coisas que estavam erradas. A terceira pergunta, isso só acontece comigo, foi a primeira. Desculpa aqui, a terceira é assim, isso não é justo. Gente, a vida não é justa, entende? A vida não é justa, a vida é cheia de situações, justas ou não justas, é um fato. Quem vai dizer isso se é ou não é, é apenas um fato, aconteceu. E agora o que eu vou fazer para resolver essa questão? Se eu ficar preocupado em buscar justiça, isso não vai resolver. Eu não quero justiça, né? Nós queremos a misericórdia. Então já aconteceu, agora vamos olhar para frente. Ficar achando que eu estou injustiçado, que eu sou o coitadinho, que eu sou a vítima, não resolve. Eu preciso ser autorresponsável. Aconteceu, aconteceu. Responsabilidade minha ou de outro, já aconteceu um fato. Agora, o que eu posso fazer para resolver essa questão? Novamente, é chamar para si a responsabilidade. Não ficar focando se é justo, se é injusto. Faça a sua parte. Deus é bondoso, Deus é maravilhoso. Se a pessoa não conseguiu retribuir o que você fez, e essa é a sensação de uma injustiça, você não merecia aquilo e aquilo foi causado por alguém ou por uma situação, se você acha que você não foi merecido, foi injustiçado, a Bíblia diz, né? Jesus disse na bem-aventurança, bem-aventurados sereis vós quando forem injustiçados por causa de mim, de Jesus, né? Porque grande é a recompensa. Então, fica tranquilo, se você está sendo injustiçado verdadeiramente aqui, você vai ser retribuído aqui. Deus vai te compensar, a vida vai te compensar, as coisas boas vão acontecer. Tira o foco daqui e fica tranquilo, deixa isso aqui, que isso aqui por si resolve e continua fazendo bem, levanta a cabeça, continua fazendo bem, ajudando as pessoas, mantendo a energia boa, mantendo o ânimo, percebendo que isso não é maior que você é capaz de superar isso e siga em frente. E aqui na frente, com certeza, você vai colher muitos frutos e o universo vai ser generoso com você. Deus é misericordioso, bondoso, Ele vai te encher de bênçãos, de graças aqui. Então não fique focando no que foi injusto ou não foi, que às vezes também não é como a gente acha que é. Então essas 3 perguntas nunca o ser humano deveria se fazer. Aprenda a fazer perguntas melhores. Pergunta direciona o foco da nossa mente
Então, nós precisamos desenvolver a habilidade de fazer as perguntas certas que vão nos levar para onde a gente quer. Obrigado pelo seu carinho, Deus abençoe. A gente se encontra num próximo vídeo.